todas elas, mas de forma alguma impor religiões, seja qual forem. Ações sociais também, né? Praticar a caridade para desenvolvimento pessoal e não para assistencialismo. Ações humanitárias e ecológicas, ou seja, criar uma instituição que, independente de crenças religiosas, traga esses valores de espiritualidade para a humanidade. A dificuldade é que isso depende de criar no Brasil grandes bases, que pouco a pouco a gente vai conhecendo o trabalho de pessoas bacanas, como o Newton, que está realizando esse trabalho, e a gente trocando figurinhas e construindo uma estrutura, uma ramificação, em que todos possamos nos ajudar mutuamente. E no futuro, se Deus quiser, até ter condições de criar uma ONG ou uma instituição que venha a fomentar isso através de divulgações dessas ideias, de todas as formas, criando escolas. Isso aí depende da vontade de Deus. Mas se o universalismo crítico tomar um corpo assim, de repente até no futuro conseguir verbas governamentais e coisa que for para movimentar isso e fazer a humanidade tomar sua consciência espiritual, ou seja, despertar para a importância da consciência espiritual. E daí a gente fala, né, sobre a questão de ações não assistencialistas, mas ações de desenvolvimento humano. Então a questão de ensinar a pescar em vez de dar o peixe, ou seja, se nós estamos entrando na era da consciência espiritual, a gente não pode mais ficar só dando peixe e deixar as pessoas alienadas e elas não se desenvolverem por si só. No livro a gente conta a fábula da borboleta, que é aquela história em que está nascendo uma borboleta do casulo, está ali a larva se movimentando, e daí chega um menino piedoso e vai lá ajudar e corta o casulo para a borboleta voar. Só que o processo fundamentalmente consiste em ela desenvolver força nas asas através do movimento dentro do casulo, para que os fluidos desçam para as asas e ela fortaleça as asas e voe. Daí, quando ele corta o casulo, ela cai no chão, com as asas murchas e morre. Ou seja, se a gente ficar só dando pão e não desenvolver as pessoas, elas vão ser eternamente dependentes de nós. E a verdadeira caridade consiste em desenvolvermos as pessoas para que elas andem com as próprias pernas. Então esse também é um dos enfoques que a gente quer trabalhar mais e mais no futuro, em outras abordagens e até nessa futura instituição. Então, para concluir, né, o universalismo crítico é um ideal que vai muito além dos temas espirituais. A gente está querendo transcender isso e se tornar realmente uma filosofia de vida integradora. Ou seja, que as pessoas não vejam só, sobre espiritualidade, então não me interessa. Não me interessa. Não, é tudo. A gente quer fazer com que as pessoas vejam que para a gente desenvolver a humanidade em todos os campos, essa é uma ferramenta que pode ser útil, e até mesmo os ateus podem se ligar a ela, porque o universalismo crítico não obriga a nada, ele só te convida a amar o teu próximo como a ti mesmo, compreender melhor o amor, se autoconhecer, se harmonizar com os teus semelhantes. Tem um conjunto de crenças ali, mas ele não obriga ninguém a aceitar essas crenças. E talvez as pessoas queiram se associar a essa ideia pelas ações que ela vai realizar no futuro. Tem muito ateu aí que é engajado em causas sociais, em causas humanitárias. E de repente essas pessoas poderiam estar se engajando independente de uma crença em Deus ou não. Porque na verdade lá no fundo eles acreditam em Deus, mas da forma deles, é que eles foram tão judiados pelas religiões do passado que hoje em dia eles têm trauma talvez com isso, encarnações passadas. Né? E talvez mostrando uma visão livre como essa, sem imposição de dogmas, eles modifiquem a sua forma de pensar. E despertar é a chave, libertar-se do mundo das ilusões. Então, se a gente está vendo que o mundo é muito mais do que essa matéria aqui, que existe Deus, que existe algo, que existe um propósito para nós estarmos aqui, nós não estamos aqui somente para comer, beber e dormir por 80 anos e daí acabou. Nós estamos com um propósito aqui. A gente veio aqui para buscar alguma coisa, uma bagagem, um crescimento, um avanço. Então, se a pessoa tem essa visão evolucionista, ela nem mesmo fica deprimida, porque ela tem um propósito na vida. Quem fica deprimido é que não tem propósito de vida. Então, se a pessoa começa a estruturar os seus conceitos nessa busca, ela termina conhecendo a verdade, essa verdade a liberta. E aí, da forma dela, do jeito dela, com a religião dela, ela vai poder ter essa visão e vai poder ajudar a construir um mundo novo. E aí tem aquela questão do medo de mudanças, né? Cada nova revelação implica em novas
ideias que acabam gerando um certo desconforto nas pessoas. É que nem quando chega uma nova tecnologia, ou então um processo de reengenharia numa empresa, as pessoas ficam com medo, uma coisa desconhecida. Então as pessoas no primeiro momento podem até ter um receio sobre esse conceito de universalismo crístico. Mas ele, na verdade, é um sistema livre e que não impõe nada a ninguém. E que não precisa ninguém abandonar a sua velha forma de pensar no primeiro momento. Mas é um convite para reflexão, para análise, para uma nova busca. Agora, por que o universalismo crítico é tão importante? Se eu não preciso mudar minha forma de pensar. Por que eu preciso do universalismo crítico? Para aquilo que nós falávamos no início da palestra, essas crianças que são chamadas de índigo, que é só um rótulo, nada mais são do que as crianças do terceiro milênio. Que são essas crianças que estão chegando aí? E algumas pessoas acham que são seres angelizados, evoluídos, mas muitos deles ainda estão precisando de muita orientação para não se perderem em seu caminho. E se nós não tivermos uma forma de linguagem que a gente consiga conversar com eles na mesma linguagem, a gente vai perder essas crianças. Vamos perder para as drogas, para o crime, para os amigos que só têm coisa ruim na cabeça, porque eles lá falam a linguagem deles. Se nós não aprendermos uma linguagem espiritual que eles entendam, a gente perde essas crianças. Então a gente tem que estudar a forma que eles entendam melhor a espiritualidade e procurar aplicar esse novo modelo para resgatá-las. Depois que elas despertarem, não precisa fazer mais nada. O universalismo crítico é interessante porque quem desperta para ele, tu pode até abandonar, deixa, agora vai sozinho. Porque ele mergulha na busca da consciência espiritual. A pessoa se interessa de tal forma que ela desperta e anda por suas próprias pernas. O problema é provocar esse despertar. Então a gente tem que desenvolver essa linguagem de comunicação. E isso que a gente tem que trabalhar junto para conquistar e desenvolver. Até no livro, tanto o Universalismo Crístico primeiro como o Avançado, a gente fala sobre isso bastante. Nosso primeiro livro, A História de um Anjo, lançado no ano 2000, esse aí traz uma ideia de união cristã, primeiro agregando as religiões cristãs, para depois fazer essa ideia do universalismo crístico. Foi o primeiro livro, então ainda não tinha captado toda a essência do que Hermes queria passar. O segundo livro, sobre o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, é um livro que já mostra uma visão do terceiro milênio, com diversas informações espirituais bem interessantes, sobre a apometria e outras técnicas aí que o pessoal espírita usa bastante. Depois o livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, é o único livro que a gente pergunta e resposta, não é um livro, não é um romance, não é uma história, tem muita informação bem interessante sobre a espiritualidade em diversos aspectos, sobre a medicina do terceiro milênio, as transformações que ocorrerão, e todo esse processo que a gente está vivendo. Depois, o primeiro histórico, né, Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, conta a história desse faraó, que há 3.300 anos atrás, antes de Moisés, tentou implantar a crença do Deus único no Antigo Egito, mas, infelizmente, não foi bem aceita a ideia. Isso se tornou uma trilogia, depois nós lançamos Moisés, o Libertador de Israel. Daí, 100 anos depois, Moisés vem e Akhenaton tenta trazer a mensagem do Deus único através do amor. Só que o povo não estava preparado para isso. E Moisés, com seu pulso firme, com a sua determinação, conseguiu. Esse livro vai do final do anterior até a travessia do mar. E depois, concluindo a trilogia, Moisés em busca da Terra Prometida. Daí fala da chegada travessia do mar, na chegada da caminhada pelo deserto, no período de 40 anos, fala da Arca da Aliança, do bezerro de ouro, dos 10 mandamentos, da sociedade dos essênios, diversas informações que mostram como ele forjou aquele povo de uma forma brilhante para se tornar uma grande nação. Depois, daí, em 2007, né, o Universalismo Crístico, o Futuro das Religiões, aquele inicial que eu falei para vocês, falando das crenças, né? Então ele trabalhava mais as crenças religiosas. Depois mais um livro histórico, mas que não tem nenhum fundamento para a gente comprovar, que
Atlântida no Reino da Luz, falando da civilização Atlântida 2.000 anos atrás, o período que eles eram evoluídos, e depois o Atlântida no Reino das Trevas, que foi o período de declínio e, por fim, a submersão da grande ilha. E daí, no ano passado, o universalismo crítico avançado, que é esse baseado em comportamento, em fatos, em valores e não em crenças, que foi boa parte da palestra no dia de hoje. Agora, só para concluir, né, a nossa meta é atingir 100.000 consciências despertas. Depois disso, a gente acredita que a coisa anda sozinha, porque é um efeito multiplicador. Quem desperta quer despertar o próximo. E aí isso se torna uma coisa contagiosa. Quando a gente conseguir que 100.000 pessoas comecem a enxergar essas coisas, entender esse processo do universalismo crítico, aí dá para dizer que talvez a gente não precise se preocupar mais. Antes disso, o barco pode afundar. Então a gente vai trabalhar firmemente até o último dia de nossa existência para atingir essa meta. E era isso, pessoal. universalismocrítico.com.br, diversas informações, e obrigado pela atenção de todos.